Olá, eu sou o pastor Camilo, da Quarta Igreja Presbiteriana de Anápolis. Estamos aí no desafio de leitura do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Então, partiremos para o ponto 5 do primeiro livro. Já fizemos 4 episódios e esse é o 5º episódio, que tem o tema: temos motivos para nos sentir inquietos. Então, o contexto de que esse livro foi escrito é o contexto da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas indagavam aonde está Deus diante de tanta atrocidade, aonde está Deus diante de tanta maldade. Então, C.S. Lewis foi convidado para participar de programas na rádio, onde ele deu diversas palestras, onde essas palestras viraram um livro que nós estamos lendo. Então, iniciaremos a leitura. Encerrei o último capítulo com a noção de que, na lei moral, entramos em contato com algo ou alguém acima do universo material. Acho que alguns leitores sentiram um certo desconforto quando cheguei a esse ponto e pensaram inclusive que eu lhes preguei uma peça, embalando cuidadosamente no papel de embrulho da filosofia algo que não passa de mais uma conversa fiada sobre religião. Talvez você estivesse disposto a me ouvir se eu tivesse novidades para contar. Se, porém, tudo se resume à religião, bem, o mundo já experimentou esse caminho e não podemos voltar no tempo. Tenho 3 coisas a dizer para quem estiver se sentindo assim. A primeira coisa delas é a respeito de voltar no tempo. Você pensaria que eu estou brincando se dissesse que podemos atrasar o relógio e que, se o relógio está errado, é essa a coisa sensata a fazer? Prefiro, entretanto, deixar de lado essa comparação com relógios. Todos nós queremos o progresso. Progredir, porém, é aproximarmos-nos do lugar onde queremos chegar. Se você tomou o caminho errado, não vai chegar mais perto do objetivo se seguir em frente. Para quem está na estrada errada, progredir é dar meia volta e retornar à direção correta. Nesse caso, a pessoa que der meia volta mais cedo será mais avançada. Todos já tivemos essa experiência com as contas da aritmética. Quando erramos uma soma, desde o início sabemos que quanto antes admitirmos o engano e voltarmos ao começo, tanto antes chegamos à resposta correta. Não há nada de progressista em ser um cabeça dura que se recusa a admitir o erro. Penso que, se examinarmos o estado atual do mundo, é bastante óbvio que a humanidade cometeu algum grande erro. Tomamos o caminho errado. Se assim for, devemos dar meia volta. Voltar é o caminho mais rápido. A segunda coisa a dizer é que essas palestras ainda não tomaram o rumo de uma conversa fiada sobre religião. Não chegamos ainda no Deus de nenhuma religião verdadeira, muito menos no Deus dessa religião específica chamada cristianismo. Tudo o que temos até aqui é alguém ou algo que está por trás da lei moral. Não lançamos mão da Bíblia nem das igrejas. Estamos tentando ver o que podemos descobrir por esforço próprio a respeito deste alguém.
Quero inclusive deixar bem claro que essa descoberta é chocante. Temos dois indícios que dão prova desse alguém. Um deles é o universo por ele criado. Se fosse essa a nossa única pista, teríamos de concluir que ele é um grande artista, já que o universo é um lugar muito bonito e vasto, mas que também é impiedoso e cruel para com o homem, uma vez que o universo é um lugar muito perigoso e terrível. O outro indício é a lei moral que ele pôs em nossa mente. E uma prova melhor do que a primeira, pois conhecemos-la em primeira mão, descobrimos mais coisas a respeito de Deus a partir da lei moral do que a partir do universo em geral. Da mesma forma que sabemos mais a respeito de um homem quando conversamos com ele do que quando examinamos a casa que ele construiu. Partindo desse segundo vestígio, concluímos que o ser por trás do universo está muitíssimo interessado na conduta correta, na lealdade, no altruísmo, na coragem, na boa-fé, na honestidade e na veracidade. Nesse sentido, devemos concordar com a visão do cristianismo e de outras religiões de que Deus é bom. Mas não vamos apressar o andar da carruagem. A lei moral não embasa a ideia de que Deus é bom no sentido de indulgente, suave ou condescendente. Não há nada de indulgente na lei moral. Ela é dura como um osso. Exorta-nos a fazer a coisa certa e parece não se importar com o quanto essa ação pode ser dolorosa, perigosa ou difícil. Se Deus é como a lei moral, ele não tem nada de suave. De nada adianta, a esta altura, dizer que um Deus bom é um Deus que perdoa. Estaríamos indo depressa demais. Só uma pessoa pode perdoar. E não chegamos ainda a um Deus pessoal, só a um poder que está por trás da lei moral e se parece mais com uma mente do que com qualquer outra coisa. Mas ainda seria improvável dizer que se trata de uma pessoa. Caso se trate de uma puramente impessoal, não há sentido algum em pedir que ela nos dê uma certa folga e nos desculpe. Da mesma forma que não há sentido em pedir que a tabuada seja tolerante com os nossos erros de multiplicação. Nesse caminho encontramos a resposta errada. Tampouco adianta dizer que se existe um Deus, assim, uma bondade impessoal e absoluta, você não precisa gostar dele e nem se preocupar com ele. Afinal, a questão é que uma parte de nós está ao lado dele e realmente concorda com ele quando desaprova a ganância, as baixezas e os abusos humanos. Talvez você queira que ele abra uma exceção no seu caso e o perdoe desta vez. Mas no fundo, sabe que a menos que esse poder por trás do mundo realmente deteste inabalavelmente esse tipo de comportamento, ele não pode ser bom. Por outro lado, sabemos que se existe um bem absoluto, ele deve detestar quase tudo o que fazemos. Este é o terrível dilema em que nos encontramos. Se o universo não é governado por um bem absoluto, todos os nossos esforços estão fadados ao insucesso a longo prazo. Se, no entanto, ele é governado por um bem, ou por esse bem absoluto, fazemos-nos inimigos da bondade a cada dia, e o panorama não parece dar sinais de melhora no futuro.
Logo, nosso caso é, de novo, irremediável, inviável como ou imediável com ou sem ele. Deus é o nosso único alento, mas também o nosso terror supremo. É a coisa de que mais precisamos, mas também da qual mais queremos nos esconder. E o nosso único aliado possível é tornarmos-nos seus inimigos. Certas pessoas parecem pensar que o encontro face a face com o bem absoluto seria divertido. Elas devem pensar melhor no que dizem. Estão apenas brincando com a religião. O bem pode ser o maior refúgio ou o maior perigo, dependendo de como reagimos a ele. E temos reagido ao mal. Enfim, a terceira coisa que tinha a dizer, quando decidi dar todas essas voltas para chegar ao meu verdadeiro assunto, nunca tive a intenção de lhes pregar uma peça. Meu motivo foi outro. Foi que o cristianismo só tem sentido para quem teve de encarar de frente os temas tratados até aqui. O cristianismo exorta as pessoas a se arrepender e promete-lhes o perdão. Consequentemente, que me conste, ele não tem nada a dizer às pessoas que não têm a consciência de ter feito algo de que devem se arrepender e que não sentem urgência em ser perdoadas. E quando nos damos conta da existência de uma lei moral e de um poder por trás dessa lei, e percebemos que nós violamos a lei e ficamos em dúvida para com esse poder, é só então, e nunca antes disso, que o cristianismo começa a falar a nossa língua. Quando você sabe que está doente, dá ouvidos ao médico. Quando percebe que nossa situação é crítica, começará a entender a respeito do que os cristãos estão falando. Eles nos oferecem uma explicação de por que nos encontramos em nosso estado atual, de odiar o bem e também de amá-lo, de por que Deus pode ser essa mente impessoal oculta por trás da lei moral e, ao mesmo tempo, uma pessoa. Explicam que as exigências dessa lei, que nem eu nem você conseguimos cumprir, foram cumpridas por alguém, para o nosso bem. Que Deus mesmo se fez homem para salvar os homens de sua própria ira. Em uma velha história, e se você quiser esmiuçá-la, poderá consultar pessoas que, sem dúvida nenhuma, têm mais autoridade do que eu para falar dela. Tudo o que faço é pedir a todos que encarem os fatos, que compreendam as perguntas para as quais o cristianismo pretende oferecer respostas. Os fatos amedrontam. Gostaria de poder falar de coisas mais amenas, mas devo declarar que penso ser a verdade. Evidentemente, penso que a longo prazo, a religião cristã traz um consolo indescritível, mas ela não começa assim. Ela começa com o desalento e a consternação que descrevi. E é inútil tentar obter o consolo sem antes passar pela consternação. Na religião, como na guerra e em todos os outros assuntos, o consolo é a única coisa que não pode ser alcançada quando é buscada diretamente. Se você buscar a verdade, encontrará consolação no final. Se buscar consolo, não terá nem o consolo, nem a verdade. Terá somente uma melosidade vazia que culminará em desespero. Muitos entre nós já nos
Recuperamos da euforia de antes da guerra em matéria de política internacional. E hora de fazer a mesma coisa em relação à religião. Então, amigos e amigas, terminamos mais uma parte da leitura do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Até o próximo episódio e que Deus...